Eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. Você não está perdendo vaga por falta de inteligência. Você está perdendo vaga por erro de método. Erros que eu mesma já cometi. E erros que eu vejo todo santo dia alunos da mentoria Falcão fazendo. E o pior, são erros que fazem você desperdiçar meses, às vezes anos, de preparação achando que está no caminho certo. Eu sou a Tuane Falcão, delegada de polícia, e junto com o Rafael Falcão nós comandamos a mentoria Falcão. E hoje eu vou te mostrar os 8 maiores erros que o concurseiro comete. Se você se identificar com pelo menos 2 ou 3, fica até o final, porque eu tenho a solução para você. O erro número 1 é a falta de foco. Aqui é aquela famosa frase de pular de edital em edital. E sim, é muito grave. Sabe por quê? A pessoa não consegue escolher. Ela quer estudar para a carreira policial, ela quer estudar para Assembleia Legislativa, analista do tribunal ou qualquer edital que surgir. Aí ela começa a estudar para uma matéria, depois ela começa a inserir matérias que não caem de jeito nenhum naquele outro concurso, mas ela acrescenta. E no meio do caminho ela resolve estudar de novo, enfim, vira uma bagunça. E sabe o que acontece? Nada. Porque ela mudou tudo de novo. Então, o resultado, ela não termina nada, ela não aprofunda em nada. Ela chega na prova e sabe um pouquinho de tudo ou apenas o comecinho de algumas matérias. E o que adianta novamente? Nada. Você precisa escolher um concurso. Você precisa entender que, independentemente do estado, tem algumas matérias que sempre serão cobradas. A gente chama de matérias bases, então foque nelas e depois acrescente as demais. O que não dá é você ficar pulando de edital em edital. Você nunca vai formar uma base desse jeito. Erro número 2, falta de organização. E aqui a pessoa senta para estudar e ela já pensa, o que eu vou estudar hoje mesmo? Você já perdeu. Se você está decidindo na hora o que você vai estudar, você não tem planejamento. E quem não tem planejamento, estuda de qualquer jeito, de forma aleatória. E estudo aleatório não aprova ninguém. O que você precisa fazer é simples, mas exige uma disciplina. Pega o edital passado, pega as provas anteriores, analise o que mais cai, o que tem mais peso, como que a banca cobra. E a partir disso, monte um cronograma. E não precisa ser nada mirabolante, mas precisa ser claro. Hoje eu vou estudar isso, ou amanhã eu vou estudar aquela matéria e aquela, quarta vou revisar e vou estudar aquilo de novo. Enfim, quando você tem um cronograma, você senta e executa, sem perder tempo decidindo, sem ficar perdido. O erro número 3 é acumular materiais. A pessoa ela compra tudo, só que ela não usa nada direito. Ela tem grana, ela tem estratégia, ela tem DSO, ela compra o curso do fulano, ela divide com ciclano, baixa PDF, enfim, ela tem 47 materiais salvo e não terminou nenhum. Você conhece alguém assim? E acha que a quantidade de material é sinônimo de preparação, só que não é. É sinônimo de bagunça. Você precisa de um material, só que escolhe aquele melhor para você, aquele que você se identifica mais. Ah, mas e se ele não tiver tudo? Não vai ter. Nenhum material do mundo tem absolutamente tudo. E é por isso que você vai complementando. Você achou uma informação importante? Anota no seu material. Você viu uma atualização legislativa? Coloca um post-it ou ali anota no seu PDF digital. Acrescente. E o seu material vai ficando cada vez mais completo, porque é seu. Material bom não é mais aquele caro, aquele famoso, é aquele que você usa, é aquele que você domina e confia. Erro número 4 é misturar fontes de estudo. Aqui é um primo irmão do anterior. Você mistura fontes, só que numa mesma matéria. Vou te dar um exemplo, você vai identificar. A pessoa assiste videoaula de 2 horas, depois ela lê o PDF e depois ela quer fazer um resumo. 3 horas estudando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Isso não é produtividade, é desperdício de tempo. Escolha um caminho, ou uma videoaula, ou o PDF. Não os dois para a mesma matéria. É claro que tem uma exceção, quando você tiver dificuldade em um assunto específico, aí tudo bem. Você vai assistir uma videoaula, depois você vai aprofundar ali, mas isso é exceção, não a regra. E eu vou ser bem direta e sincera com você.
prefira material escrito, seja PDF, seja doutrina. Sabe por quê? Porque a videoaula ela consome muito tempo. Você senta, assiste 1 hora, 2 e absorve o quê? 30%? Com material escrito não. Você já lê no seu ritmo, você já grifa o que é realmente importante, é muito mais eficiente. É claro que a videoaula ela tem sim o seu lugar, só que ela não pode ser o centro da sua preparação, tá bom? Quinto erro, estudar só uma matéria por dia. Gente, a pessoa pega o dia inteiro e estuda só uma matéria, ou pior, ela quer esgotar toda a matéria de uma vez para depois ir para outra matéria. Desculpa, isso não funciona. O seu cérebro ele cansa. Depois de 2, 3 horas, na mesma matéria, a absorção despenca. Você está lendo, mas você não está aprendendo. Você está passando os olhos e achando que está estudando, tá bom? O ideal é você estudar pelo menos 2 matérias por dia. Se der, 3. E lembre que você precisa alternar, tá? Isso mantém o cérebro ativo, mantém todas as matérias rodando e evita aquele buraco de faz 2 semanas que eu não vejo essa matéria e eu acho que eu já esqueci tudo, entende? Você tem que lembrar que o concurso ele cobra tudo junto. A sua preparação ela tem que refletir isso daí. Sexto erro, não ler a lei seca. Esse aqui é imperdoável, principalmente para quem quer carreira policial. A gente sempre deixa a lei seca para depois. Só que a lei seca pura, tá? Não é aquela comentada, é aquela sem interpretação mesmo de professor, sem resumo do cursinho. Por quê? Porque a banca adora isso. Ela pega o artigo, muda uma palavra e você precisa sim saber a estrutura do artigo, saber aquela fonte estática do artigo. Eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, só que é inegociável. Você precisa ler lei seca, precisa conhecer a estrutura dela, precisa saber onde que ela tá, o título, enfim, o que aquele artigo está dizendo. Erro número 7, ambiente e concentração. Estudar de qualquer jeito, estudar em qualquer lugar, isso não funciona. Sabe quando você está deitado na cama, está lendo, com o celular do lado? Às vezes estudando vestido de pijama, quarto com a porta aberta, família conversando, gente entrando. Isso não é estudar, isso é fingir que você está estudando. E sim, você precisa de um ambiente, de uma mesa, de uma cadeira, celular longe, tá? Virado de cabeça para baixo. Gente, eu deixava o meu celular dentro do carro e ia para a biblioteca. Sabe por que isso importa? Porque o seu cérebro ele precisa associar aquele espaço com foco. Quando você senta naquela mesa, o seu cérebro já entende. Agora é hora de estudar. Então você entra no modo de estudos, você rende mais, você absorve mais. 8º erro, sem revisão programada. Para mim, é o erro mais devastador. A pessoa ela estuda uma vez e ela acha que ela aprendeu. Você não aprendeu. O seu cérebro vai esquecer. E não é defeito, é biologia. A curva do esquecimento, ela é real. Se você estuda hoje e não revisa, em uma semana você já perdeu mais da metade do que você absorveu. Em um mês, então, você não lembra de quase nada. Então, a gente precisa revisar. Por isso, a revisão programada ela é obrigatória. Você estudou hoje, você vai revisar daqui 2 dias, daqui 2 semanas, em um mês. Enfim, esse espaçamento ele vai variar. Só que é o que vai fazer você relembrar. Algo que eu falo muito para meus alunos, a aprovação, ela não vem de quem estuda mais, ela vem de quem retém mais conteúdo. A aprovação em concurso público, ela vem da repetição. E isso é algo que a gente trabalha muito na mentoria Falcão. Como você monta um ciclo de revisão que funciona. E claro, que se adequa à sua realidade. Como garantir que o que você estudou há 2 meses ainda esteja fresco no dia da sua prova. Então, é muito importante revisar. Vamos resumir os 8 erros. 1. Falta de foco. Você fica atirando para todo lado. 2. Falta de organização. Você não tem cronograma, você não tem planejamento. 3. Acumular material e não dominar nenhum. 4. Mistura fonte na mesma matéria. 5. Estuda uma matéria por dia. 6. Lei seca. 7. Ambiente e
conteúdo. E 8, não fazer revisão. Se você se identificou com algum desses, não se culpe. Agora, se culpe se agora você está sabendo e vai continuar fazendo a mesma coisa, porque agora você não tem mais desculpa, tá bom? Bom, se você quer aprender na prática como corrigir cada um desses erros, como montar seu material, como fazer cronograma, como programar a revisão, como estudar a lei seca de forma estratégica, enfim, tudo isso vai estar no Método Falcão, técnicas de estudo para aprovação. Por um valor irrisório, mas que vai fazer você parar de errar e ser aprovado. É, na verdade, um curso direto ao ponto, sem enrolação, onde eu te ensino exatamente o que fazer. O link vai estar aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. E, gente, é um valor muito, muito baixo, não vale nem uma pizza. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreva no canal e, claro, me fale o que você quer saber, tá bom? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Bora estudar, gente. Bora ser aprovado.